Trilhem Podcast, uma iniciativa da Asco Agrim e da Rádio Fronteira. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trilhem, essa iniciativa das emissoras de rádio e plataformas digitais do Sistema Fronteira de Comunicação com a Asco Agrim, Associação Comercial Empresarial. Na imagem já estamos assistindo o nosso convidado, Carlos Vanderlei Porfírio, o Carlinhos. Quem é o Carlinhos? Contador, empresário contábil, professor universitário. O Carlinhos tem uma família constituída, ele é desportista, praticava basquete, hoje mais ciclismo do que basquete, enfim, ele tem uma vida de muita interação na nossa sociedade, além da sua atividade profissional. E é com ele, com quem nós vamos conversar hoje, batendo um papo bem descontraído, como é a característica do nosso podcast. Os nossos cumprimentos, tudo bem? Bem-vindo, Carlinhos. Olá, Cláudio. Olá, ouvintes, internautas aí que acompanham o Trilhem, né? O Trilhem Podcast. Essa iniciativa muito interessante e muito legal que a direção da Asco Agrim, juntamente com o Sistema Fronteiras, né, criou. Acho que é uma coisa muito interessante. Primeiro eu estou um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo muito alegre em estar participando aqui hoje desse bate-papo, Cláudio. Que bom. Me passou batido aqui, mas eu resgato em tempo o Carlinhos, que foi e é um dos integrantes da diretoria da Asco Agrim, Associação Comercial Empresarial, e que foi também presidente desta importante entidade. Carlinhos, você não nasceu aqui em Dionísio Barracão, não é nativo da nossa terra. Você é paranaense, Formosa do Oeste, Carlinhos? Formosa do Oeste. Eu tenho memórias muito, muito positivas daquele período, né? Mas eu sempre disse, né? Meus pais são daqui, minha família toda daqui, avós maternos, paternos, enfim, tios. E meus pais casaram aqui em Barracão, né? Em 75 e foram residir mais ao norte do Paraná, ali. Primeiro em Santa Helena, posteriormente em Formosa, onde eu nasci. E quando eu tinha 15 anos de idade, eles retornaram para a fronteira. Por muito tempo, Cláudio, e ouvintes, eu falava que meus pais voltaram para a terra deles e me tiraram da minha. Mas vendo tudo que a fronteira tem me proporcionado, todas as oportunidades que ao longo desses 30 anos que a gente vive aqui foram criadas, eu digo hoje com mais serenidade, um pouco mais velho também, que acho que foi uma coisa muito positiva que aconteceu na minha vida, porque eu me sinto um cidadão da Trifronteira. Hoje eu fui abraçado por aqui. Tive a oportunidade de constituir uma família muito bacana, a minha atividade profissional, a atividade, como você falou, de ter a oportunidade de estar aí no Asco Agrim, em outras entidades que a gente sempre apoiou. Então, apesar de ter nascido lá no norte do Paraná, lá na Formosa, que eu sempre brinco, meus ex-alunos sabem que eu sempre falo muito sobre Formosa do Oeste, tenho um orgulho danado daquele lugar, muitos amigos até hoje lá, mas eu me sinto um cidadão da fronteira. Trilhem Podcast. Carlinhos, nós sempre reiteramos aqui em cada episódio o Trilhem Podcast, eu repito, o Sistema Fronteira e da Asco Agrim, de que essa é uma iniciativa para divulgar as boas ações, os empresários bem-sucedidos, mas para ser bem-sucedido há todo um trabalho que vem de um longo tempo, há toda uma caminhada. E nós também ouvimos aqui, entre os vários convidados, também aqueles que estão iniciando, que se espelham em pessoas, empresários bem-sucedidos. E você trilhou um caminho, a gente sabe que não foi só de flores, como na vida de cada um de nós. Em toda a caminhada há flores, mas entre as flores nós também temos espinhos. E hoje você acaba espelhando uma vida empresarial, profissional, bem-sucedida. Mas é importante resgatar um pouco. Então você veio aqui com 15 anos para cá, com seus pais, residir aqui em nossa fronteira. Quais foram os primeiros passos na atividade laboral, como trabalhador, eventualmente como funcionário de nossas empresas?
Bem, Cláudio, se eu me estender um pouco, você fica à vontade, né? Tranquilo. Contador gosta de contar história, eu brinco sempre. Nós estamos aqui para isso, para ver os detalhes que muitas vezes a gente acaba nas entrevistas, realizamos N entrevistas já, o Carlinhos como integrante da diretoria da Unitri, como professor universitário, e muitas na qualidade de presidente da Ascoagrin, e muitas vezes essas entrevistas elas tomam uma característica mais formal. E aqui o nosso objetivo é esse, falar com simplicidade e com profundidade. Que bom. Então vamos lá. O meu pai, ele tem uma oficina mecânica, né? Sempre foi mecânico, e minha mãe dona de casa, enfim. E quando nós chegamos aqui, primeiro eu ajudava o pai na oficina, que era o normal. Com 15 anos ali, você ainda não tem um trabalho, assim, fora. Geralmente, quem tem a oportunidade de trabalhar em família, até acho que era o sonho do pai, era que eu seguisse, né? Mas só que também ele percebeu que eu acho que eu não tinha muito jeito para a oficina. Porque geralmente os pais têm esse sonho, a grande maioria, sim, né? Que o filho siga as suas pegadas em vários quesitos, e um deles no âmbito profissional. Exatamente. Só que logo que nós estávamos aqui, eu acabei entrando, tinha um tio que trabalhava na revenda Volks aqui na Dicavel, e eu acabei entrando lá na Dicavel como auxiliar de contabilidade lá, fazer cobrança, office boy, né? Os primeiros passos, né? Antes disso, tinha feito um estágio dentro do escritório da minha tia, da Sueli Zanata aqui. Eu ia à tarde para a oficina com o pai, e de manhã eu fazia o curso da datilografia e ajudava ela até o meio-dia no escritório. Então isso também me deu um pouquinho de noção ali na época de notas e tal. Isso despertou em mim uma coisa que eu me lembrei de quando eu era bem criança, né? Que a gente ia passar os feriados, natais aqui na nona e tal. Que eu ficava lá no escritório e falava, nossa, deve ser legal ser contador, né? E o meu nono foi o segundo contador aqui da fronteira, né? Pelo que em Barracão parece que foi o primeiro, mas aqui a nível de fronteira foi... Então, é praticamente um precursor da profissão. E isso, a vida acabou nos levando a esse caminho, né? Estando lá dentro da Dicavel, eu tive oportunidades de virar auxiliar do auxiliar, de repente o financeiro... E, de repente, com 19 anos, eu tive a oportunidade de assumir a contabilidade, né? Foi até às vezes eu falo da coragem que o Wilson teve, né? De pegar um secretário lá, com 19 anos de idade, e falar, olha, aqui tem uma empresa, tem 40 funcionários, tem isso, tem aquilo, e se você tocar... Isso se chama confiança, né, Carlos? Pois foi... Hoje eu analiso que não sei se eu teria essa coragem. Confiança e capacidade profissional. Né? Então, claro, teve toda uma supervisão, e eu não quero ficar comentando muito os nomes, daqui a pouco eu posso cometer a gafe de não citar alguém. Mas não poderia citar também aqui, deixar de citar aqui o Isidoro, que teve lá várias vezes, né? Ele ia lá depois do expediente. O próprio Carlos, que era o contador anterior, que me ensinou muita coisa, entende? Então, acho que tudo isso tem que ser valorizado, esse pessoal que te deu a confiança e a capacidade de empreender e de trabalhar na área. Então, eu já tinha CRC na época, né? Porque o meu CRC ele está ativo desde 96. Quando eu terminei o ensino médio lá no Castro Alves, eu já encaminhei o registro, né? E aí a vida nos levou depois de alguns anos, aí eu pude, claro, ganhando um pouquinho mais, tive a condição de ir para São Miguel fazer uma faculdade, né? Depois emendamos uma pós-graduação, um mestrado, tudo na área contábil e administrativa. E não sei até onde que eu posso ir indo, vou seguindo na conversa, né? E até que a empresa foi vendida, né? Quando ela foi vendida em 2007 para esse grupo que está até hoje ali na revenda ali, praticamente todos os funcionários tinham a garantia, né? Foi uma das preocupações do nosso ex-patrão ali, que todo mundo continuasse trabalhando, né? Naquele momento. Só que o pessoal que veio de lá falou, não, a oficina funciona, peças funcionam, vendas funcionam, mas a contabilidade nossa é centralizada. Então, se tu quiser trabalhar, tu vai ter que ser o auxiliar do pessoal lá de Pato Branco. E aí que me deu aquele estalo. Falou, você ficaria aqui ou teria que se mudar para Pato Branco? Ficaria aqui, mas só que a contabilidade não seria mais feita aqui, né? Ficaria em outra função, né? Mas enfim. E aí eu já era casado na época, conversei muito com a Cris ali, a Cris segurou. Acho que eu nem comentei, né, Cláudio? A gente se empolga aqui, mas hoje, talvez minha principal profissão hoje é ser pai do André e da Clara e esposo da Cris, né? Acho que isso é importante ser citado, né?
E na época eu falei para ela, o que você acha? Será que dá? Temos coragem para isso? Ela tinha o emprego dela, eu já dava umas aulinhas na época lá em Santo Antônio e também na antiga FAF, né? Então a gente fez ali um orçamento familiar ali, falou, bom, se nós tiver aí 1 ou 2 clientes para começar, a gente... Vamos começar. Vamos encarar. Então, nessa época, a Sueli, a minha tia, que é contadora, que também me chamou lá, falou, como é que é? Fiquei sabendo que tu vai comentar o escritório, não quer vir aqui, né? Fica aqui. Eu falei, tia, eu acho que eu gostaria de, se você me permitir, então, fazer um estágio aqui daqui a pouco, até para mim ver, porque eu só conheço empresa a lucro real, não conheço outro tipo de empresa. Falou, não, vou fazer melhor. Tu pega, traz o teu computador aqui, escolhe um lugar que você quiser se arrumar aqui dentro do escritório, fica o tempo que você quiser, tem as tuas empresas aí, tu não me paga internet, não paga sistema, não paga aluguel, no teu tempo livre tu me ajuda em algumas coisas aqui. Um bom negócio para Mas foi ótimo, né? A gente sempre fala, né, dessas ajudas, não pode esquecer. É uma boa oportunidade, na verdade. Né? Não foi um negócio, foi uma oportunidade que é importante que você fale isso, porque quem, na medida que vai subindo a escada, vai galgando lugares mais altos, também tem que lembrar que um dia recebeu uma oportunidade para poder gerar oportunidade para outras pessoas que vêm na sequência, Carlinhos. Exatamente, Cláudio. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses ali dessa forma, até que eu tive condições de ter uma carteirinha mínima de clientes que me oportunizasse pagar um aluguel e ter um rendimento, né, um prolabore, né, que acho que é importante o empresário que nos ouve, né, tem que saber que não é todo o dinheiro que entra na empresa dele, né, uma parte tem que custear a empresa, ele tem que ter o seu salário. E aí as coisas foram caminhando, Cláudio. Então eu tive a oportunidade nesse início de escritório também de estar na Ascoagrin. Eu já fazia parte da diretoria da Ascoagrin desde o tempo da Adicavel, ali como primeiro na parte de marketing, depois lembro que o outro foi outra função, e bem nesse período que eu estava iniciando o escritório lá nesse outro endereço, o Davi Mendonça foi presidente, eu fui vice dele. Então isso também, ali você conversando com empresários, você acaba ouvindo muita coisa que tem que seguir, coisa que tu tem que deletar, mas tu ouve muita coisa, né? E também acho que ela me abriu muitas portas, a associação comercial. Por isso até quando o pessoal fala, mas não te vejo em reunião, eu falo, olha, foram 11 anos lá. Eu acho que a gente tem que deixar quem está agora colocar a sua cara, o seu jeito, porque inevitavelmente, Cláudio, quando eu deixei a presença da Ascoagrin a primeira vez, eu fiquei ali de financeiro do Tarcísio na época, só que você acaba, mesmo sem querer ficar se metendo, você se mete. Então você não deixa a liberdade de quem está lá fazer com que os seus projetos sejam tocados, né? Então, e eu acho que minha contribuição foi dada. Eu sou muito grato à Ascoagrin, mas da mesma forma que eu entendo que a gente tem que passar para as entidades, não pode se perpetuar lá. Então, hoje mas tem você lá... continua como associado e, dentro do possível, participando das ações. Quando possível, a gente vai lá, participa, a gente apoia. Às vezes a gente brinca que a gente nunca deixa de ser parte daquilo, em algum comentário que se faz aí fora, tu defende, porque você sabe como que funciona. Certo, uma inclusive eu lembro dessa. Aqui, Carlinhos, vem aí mais uma edição da Promotrim. E é uma ideia, uma iniciativa tua, né? Você começou com uma ideia de uma feirinha. Era a feirinha da igreja que eu falava, né? Exatamente. Sim. Que você observou e captou essa ideia de uma outra cidade, um modelo, trouxe um modelo que foi ajustado para as circunstâncias do nosso comércio, dos nossos empresários, e que está se tornando gigante. Está ficando grande, né? Ela começou com um projeto como tinha lá na minha terra natal, que tinha uma feira que eles faziam lá no pavilhão da igreja. E na época eu levei a ideia, obviamente que a gente não faz nada sozinho, né? Então a diretoria aceitou e teve toda a equipe ali que nos ajudou a fazer com que a ideia funcionasse. A ideia antigamente era simplesmente você fazer fora de época para desovar estoque. Porque, Cláudio, a gente que está no meio empresarial, aí a gente vê qual que é o grande dilema das empresas hoje. O que pode deixar o empresário, não vou dizer rico, mas bem sucedido ou com muitos problemas financeiros? É o estoque mal gerido. Se eu não compro direito, se eventualmente eu errei na coleção, se eu estou falando de alimento, né? Não estou falando de alimentos perecíveis, estou falando principalmente de bens, né? De consumo principalmente. Você pode ter muito recurso alocado parado, né? Entende? Então na época a gente falou, por que a gente não pensa numa feirinha
para que essas pessoas que eventualmente têm lá o estoque do ano passado possam fazer um torra mesmo, um liquida. Mas hoje a gente vê que já criou outro caráter, já está maior, com mais atrativos, e é legal, tem que ir evoluindo mesmo, mas agora é fim do mês, né, que lá está prevista, né? Então, bem interessante. Trilhem Podcast. Eu ouso dizer que o Carlinhos poderia fazer parte de uma empresa de comunicação. Ele tem um timbre de voz bem agradável. Ele só provavelmente não optou em ser comunicador, talvez pensando que a renda oferida não seja aquela comparada como um contador, como um empresário. Mas tem condições, meu caro Alisson Júnior, que aqui está conosco, e aproveito para registrar que o Alisson faz o trabalho hoje da direção técnica na gravação do nosso podcast, e valorizando também a participação do colega nesse trabalho, onde aparece o mediador, o entrevistador e o convidado, mas sempre com um aparato de colaboradores do Sistema Fronteira de Comunicação e da Ascoagrin para viabilizar esse programa que chega até você pelo rádio e principalmente pelas mídias sociais. Feita essa observação, até para descontrair, porque nós temos como escopo também essa conversa bem descontraída e buscando nuances diferentes. Quando você fala, Carlinhos, da sua profissão, a gente percebe de algumas pessoas, e você é uma delas, a emoção, né, a paixão que tem pela profissão, mas não para por aí só na profissão. Você fala com muito esmero da educação. Isso nos leva a crer que essa paixão te levou também a ser parte integrativa da Unitri, né, da direção, e também como professor. Então, feita essa observação, eu te pergunto até para você levar adiante para muitas pessoas que vão ver esse trabalho, esse podcast, para se inspirar nisso, fazendo aqui uma busca dentro da atuação da Ascoagrin como presidente, e falando nessa condição de presidente, você também viveu muito a formação de diversos núcleos que são uma extensão da Ascoagrin, grupos temáticos de diversas profissões, segmentos, mas que fortalecem cada um desses segmentos, e da própria importância das pessoas fazerem o seu curso universitário, ter uma conclusão, e não é só uma conclusão, porque nós sabemos que toda profissão ela exige, nos dias atuais, uma atualização. Você tem que estar incessantemente procurando pelo saber, pelo conhecimento, para estar atualizado. E você vive muito isso, no que isso te completa no teu dia a dia profissionalmente, e como arrastar esse exemplo outras tantas e tantas pessoas, Carlinhos. Bem, Cláudio, antes até eu queria fazer um comentário, que quando você fala do Alisson e dá o exemplo dele aqui, que está na parte técnica, né? E que aparecemos nós dois aqui hoje, uma honra de estar aqui novamente, repito isso, mas eu acho que o que nos oportuniza isso também, daqui a pouco, é quem nos dá o suporte, né? Correto. Né? Porque daqui a pouco está o Carlinhos aqui, mas tem toda a equipe da Contabilidade lá que segura as pontas, a equipe da faculdade que segura as pontas quando a gente não pode estar, a família da gente que dá não vou dizer o freio quando necessário, mas muitas vezes o impulso, né? Então acho que não poderia deixar de comentar. Tem que fazer uma contenção e também um impulso quando é necessário. Né? E não adianta sozinho, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né, Cláudio? Quando a gente fala sobre a questão de formação, Cláudio, eu até retomando um pouco ali a parte que eu tinha o ensino médio concluído com o meu certificado do CRC lá, a carteirinha à época, né? E por um momento eu falei, não, agora eu não preciso mais estudar, porque eu já tenho meu CRC, já consegui um emprego como contador, né? Então eu estou no ápice do que eu queria estar na minha profissão, mas isso lá com seus 22, 23 anos, né? Recém começando a vida, exato, né? Pelo menos a vida profissional. Exato. Mas você ia para cursos, na época eu fazia muito curso fora daqui, né? Que a empresa oportunizava, né?
Em alguns momentos eles falavam para você, vai lá, faz esse treinamento aqui, é de vendas, não tem nada a ver com tu vai lá e tu vem e replica para os vendedores aqui, entende? E ele começou a ver, poxa, mas é legal esse negócio de poder fazer uma palestra, falar, né? E aí aquilo começou a aguçar um pouco, no sentido de falar, poxa, mas eu acho que eu não posso parar só aqui, eu tenho que dar um passo a mais, né? Tanto que eu te falei, foram 4 anos entre o ensino médio e entrar na faculdade, né? Quando eu tive a oportunidade de começar o curso de Ciências Contábeis, ali foi um divisor de águas, porque aí a gente vê que aquilo que você aprende no dia a dia dentro de uma empresa só, ou que você viu no ensino médio, é uma gota perto de um oceano de conhecimento que está aí para você descobrir. E aí, claro, você via alguns professores que te inspiravam, que mostravam para você, opa, esse é o caminho, né? Às vezes, quando você dava uma de matão, eles falavam, olha, tu pode muito mais, tu não está usando o teu potencial. Então, aquelas coisas começaram tu vai começando a criar, não vou dizer dúvidas, mas você começa a ver que você não pode parar, né? Então, isso nos levou logo que terminei a faculdade, ainda fazendo a pós-graduação, iniciar lá em Santo Antônio, apareceu uma oportunidade lá no Humberto de Campos, lá no curso técnico em administração. Tinha um outro colega que trabalhava lá, que me indicou e eu fui, e foi muito legal. E aí a FAF, né? A antiga FAF. Se nós pegarmos o quadro social da Unitri, Cláudio, quem não esteve diretamente em sala de aula na FAF, esteve de alguma forma na parte diretiva. Se nós pegarmos ali o Tarcísio, ele nunca deu aula na FAF, mas ele era um dos membros que ajudou a criar a FAF. Então, quando eu fui falar para o Tarcísio, brilhou o olho dele, né? De falar, poxa, que projeto legal, vamos lá. Então, todo mundo, de alguma forma, esteve envolvido lá com a Faculdade da Fronteira, que aí sim, que me oportunizou sala de aula em nível universitário, coordenação de curso, coordenar pós-graduação, né? E todo aquele, o processo de federalização, quando a FAF foi diminuindo, que eu não vou entrar nesses pormenores que você acompanhou muito mais do que eu até, Cláudio. E aí esse projeto culminou com a Unitri, né? De você tentar trazer de volta a oportunidade para esses jovens aqui da nossa fronteira, nossa região, que tenham, poxa, se você entra na Cicobi ali de Barracão, você entra na Cressol de Barracão, na própria Cicobi de Dionísio, eu estive lá esses dias, vi lá 3, 4 ex-alunos. Se eu for ver, todas as cooperativas de crédito aqui da cidade foram, não vou dizer que todos foram meus alunos, mas olha, eu arrisco dizer que 70% dessa galera aí esteve em sala de aula comigo. Aí é uma forma de eu tentar devolver um pouquinho aqui para a fronteira tudo que ela me deu, né? Porque talvez se eu não tivesse tido oportunidades lá atrás, e volto tudo aquilo que eu falei de Cavel, da Ascoagrin, da faculdade, eu poderia estar no meu mundinho bem tranquilo ali, deu 6 horas, vou para casa, bato meu cartão, né? Mas não, acho que quando eu falo a Unitri, ou a antiga FAF, não é o Carlinhos, eu falo de todo mundo que está envolvido. O que eles tentam propiciar para a nossa região é desenvolvimento, porque o conhecimento é a base disso, Cláudio, né? E a própria, quando a gente esteve à frente da Ascoagrin, a bandeira principal nossa era um curso. Tu lembra que a gente estava todo mês aqui divulgando o curso do que tu imaginar, a gente tenta, até curso de culinária a gente fez, né? Então acho que é esse sentido, o conhecimento é algo que ele nunca se esgota, né? Eu estou tendo agora a oportunidade de estar representando o Conselho de Contabilidade, o CRC, aqui na nossa região. E eu tenho também, dessa forma, acompanhado, ou online ou presencialmente em Florianópolis, as atividades que o Conselho desenvolve e tal. Se você entrar no YouTube do CRC, existem mais de 3.000 horas de treinamento nas mais diversas áreas de contabilidade e gestão que você pode imaginar. Tudo gratuito, está lá. É só abrir e assistir. Entende? Então, acho que tudo que nós poderíamos encerrar a entrevista hoje, nesse momento, falando, tá, e daí, o que você leva o que você mais se empolga em falar? Eu sou um apaixonado pela contabilidade. Ela me deu tudo que eu tenho. Tudo, absolutamente tudo. Mas a possibilidade de você passar um pouquinho adiante também é algo que me motiva muito e que me empolga, né? Me empolguei, até falei demais, até eu acho.
Perfeito, mas fala com sentimento, fala com o coração, e isso é muito bonito, assim como outros entrevistados do podcast Trilling já fizeram. É um momento exatamente de pôr para fora o Sim. sentimento, né? A emoção. As pessoas observam umas às outras e muitas vezes atribuem a sorte, mas nós sabemos que a sorte, ela existe, claro, para quem acredita nela, mas não fica esperando que a sorte bata a sua porta, que vá ao encontro dela. E aí eu aproveito para fazer uma observação, que no teu caso em especial, Carlinhos, você teve uma certa vantagem, porque aconteceu um processo inverso, prestando atenção no que você falou. Geralmente as pessoas fazem uma formação universitária e absorvem muita teoria e depois vão viver na prática. Você já veio com uma vivência de prática e foi aperfeiçoar com a teoria. Penso que esse também foi um fator positivo para a tua vida empresarial e como profissional no ramo contábil. Realmente, porque quando você chega no ensino superior, tem todas aquelas disciplinas que, claro, eu não tinha conhecimento, que era assim. Tanto que o primeiro dia de aula que nós tivemos, foi essa uma história que a gente sempre brinca, né? Foi matemática financeira, primeira noite de aula. Falei, Jesus, o que é isso? E teve um colega lá de... meu Deus do céu, agora me fugiu a cidade, próximo de Iraceminha, ali, quando você vai ali para Chapecó, Flor do Sertão. Ele foi no primeiro dia de aula, nunca me esqueço, deu um intervalo e falou, gente, ele já era um senhor mais maduro, ele falou, gente, isso aqui, o meu tempo já passou, foi um prazer conhecer vocês e estou indo embora, né? Então, tinham disciplinas que a gente não tinha domínio, óbvio, né? Mas as principais, as básicas ali, débito, crédito, razonete, balancete, isso era uma coisa que eu vivia no dia a dia. Então, eu me abraçava em alguns colegas para me ajudar em algumas disciplinas que eu não tinha domínio, mas ao mesmo tempo as práticas, que era o que a maioria do pessoal tinha dificuldade, que quem sai do ensino médio e entra na faculdade, Cláudio, muito do que se vê lá você já está no circuito. Faziam 4 anos que eu não estudava, né? Então teve esse ato, né? Mas a contabilidade em si, talvez daí a minha, de certa facilidade que eu tive ali quando eu me dediquei um pouco mais ao ensino superior, de ensinar a parte da contabilidade básica, dos lançamentos, né? O pessoal gostava da forma que a gente abordava, porque lá na própria faculdade eu ajudava os colegas, né? Tinha disciplina lá que tu ia fazer, não, vem cá, é simples aqui, ó. Ah, mas o banco é ao contrário, é crédito, como é que pode, né? Que lá mas com o extrato é crédito porque o banco deve para ti, então lá nele é crédito, mas para você é um débito, é um bem que você tem. Eu já falo, meu Deus, o que é isso? Estamos aproveitando aqui uma meia aula de ciências contábeis com o professor Carlinhos. Trilling Podcast. Carlinhos, mas você falava muito em oportunidades, né? Você criou oportunidades, teve oportunidades, mas criou oportunidades. Mais que criar ou receber oportunidades é abraçar, é ir ao encontro. Tu falava do comodismo, que poderia fazer o mesmo que algumas pessoas fazem, eu não vou falar todas, mas a gente sabe que algumas pessoas preferem o conforto, o comodismo. Isso só prova uma coisa, que aquilo que até nós já comentamos há pouco, ninguém chega a lugar nenhum sem realmente ralar o peito, trabalhar duro, mas a par de tudo isso, você mesmo assim consegue tirar o seu tempo para a família, para o lazer, para o esporte. Nós falávamos lá no início que você praticava basquete como uma atividade esportiva amadora, bem verdade, sim, e agora mais inclinado para o ciclismo. Há tempo para tudo, é só uma questão de priorizar, Carlinhos? O Lopes de Sá é um senhor que já é falecido, um autor de contabilidade que escreveu 189 livros. O cara era um fenômeno. E exatamente essa pergunta aí, numa entrevista que ele deu, que eu inclusive eu tenho gravado e às vezes eu passo para os meus alunos, a pergunta que fizeram para ele foi a mesma. E ele falou que o tempo, se você conseguir administrar ele, você consegue multiplicar ele. Entende? Eu tenho uma dificuldade muito grande com o tempo, Cláudio. Não pense que é fácil você gerir o tempo. Em muitos momentos você fala, poxa, eu quero estar aqui, mas eu não posso. Então, às vezes, você tem que elencar quais são as prioridades. E dizem que prioridade não pode ser plural, né? Prioridade é uma só, né? Então, a gente tenta conciliar. Eu acho que uma coisa que eu não abro mão e que cada vez mais eu tenho me debruçado nesse sentido é
tentar trazer as crianças e a Cris junto comigo onde eu posso levar eles, né? Já teve um tempo que a gente viajava muito sozinho, né? Para reuniões, convenções e cursos, né? Então hoje quando a gente vai ter um evento assim, não, vamos junto, a gente vai estar lá nos intervalos, vai estar à noite. Você maximiza esse tempo, né? Exatamente. Tendo a companhia delas ao seu lado e elas tendo a tua companhia. Eu acho que é uma forma, né, Cláudio? Então eu tento conciliar o máximo que é possível. Nem sempre a gente consegue contentar como gostaria. E uma coisa que eu tenho praticado, e eu tenho um defeito de fábrica, né? O pessoal que me conhece muito, eu torci doentiamente pelo Rubinho Barrichello, e até hoje, né? Porque a simpatia do cara... que o maior defeito não é torcer pro Rubinho Barrichello, é torcer pro Corinthians. Um Santista... Brincadeira. Isso vem do marco rival, né? Que eu sou do Santos, o Carlinhos era do Corinthians, mas é uma provocação bem amistosa para mais uma entrada para descontrair a nossa conversa aqui. Não, perfeito. Mas o que acontece? Uma outra hora, não é o assunto para o podcast, nem vai dar tempo aqui, mas eu vivenciei uma coisa com a minha família, com o meu piá e com a Cris. A Clara ainda não era nascida ali em Cascavel com o Rubinho, que isso nenhum ídolo no mundo faria o que ele fez. Ele vê que o André era pequeno, estava dormindo no meu colo, uma fila gigantesca. Eu estava com um bonezinho branco lá da equipe que ele correu, ele mandou nós passar na fila, falou, não, vem cá, não vai dar tempo de assinar esse boné aí, eu não tenho mais esse boné guardado. E, né, eu falei, você vai me fazer contar pra minha mulher quanto é que eu paguei nesse boné agora, né? E ele falou, mas e vem aqui que eu vou bater uma foto com você, com a tua família, com o teu filho aqui e tal. Poxa, né? Então eu sempre fui da pessoa que o cara é. Ô Carlinhos, você me despertou uma curiosidade agora, eu tenho que formular essa pergunta. Embora não seja o tema central, mas essas conversas, elas contribuem, elas acrescentam na nossa vida. Quando a grande maioria tem Ayrton Senna da Silva, já falecido num trágico acidente na disputa de uma prova de Fórmula 1, você tem como fã Rubinho Barrichello, que teve uma carreira como esportista ou desportista na Fórmula 1 mais de persistência e resistência do que na conquista de títulos. Onde que veio esse afã, né, essa idolatria pelo Rubinho? Meio que na contramão da grande maioria, que é Ayrton Senna. Cláudio, eu acho que seria muito leviano eu chegar aqui e falar assim, eu gosto do bolo pronto, entende? O negócio tem que estar pronto para mim, porque eu sei tudo que nós passamos. Aí eu vou voltar desde lá da família, com pai, com mãe, com irmão, como que era a nossa vida, nunca foi fácil. E eu vejo muito, eu tenho 2 ídolos na verdade, que é o Rubinho e o Dunga, que era capitão da seleção do Tetra. Que assim, meio campista, de muita raça, muita garra. E até hoje a maior quantidade de passes numa Copa até hoje foi dele, entende? Porque são 2 caras que nunca foram os caras da mídia, os caras que todo mundo falava, ele é o soberano. Eles sempre tiveram que cada vez se provar. E eu tenho comigo, porque às vezes eu comento com a minha esposa, que eu me cobro muito do que acontece no escritório, das coisas que a gente tem para fazer. Parece que eu estou sempre devendo, sabe? Na minha cabeça, puxa, isso aqui não podia ter acontecido. Mas e como é que vai ser isso? Como é que não vai ser? Então, o Senna, e aí, acho que a idade nos traz essa serenidade de falar que eu errei em relação ao Senna. Porque eu nunca torci pro Senna enquanto ele era vivo. Eu era piquezista. E com aquela briga, e eu já vendo como é a pessoa do Piquet, eu acho que eu errei muito. Eu acho que o Senna merecia mais crédito, entende? Mas naquela época eu tinha 15 anos, né? Então eu era Piquet, e como o Piquet e o Senna não se davam, eu torcia, tanto que os amigos, e eu sempre fiz meu pai levantar de madrugada, pequenininho, para assistir Fórmula 1, que eu sempre gostei do esporte, mas foi um erro. Hoje, analisando, foi um erro. Eu já captei, Carlinhos. E o Senna, ele o Rubinho, ele é um cara que sempre teve ali, ele sempre batalhou, ele nunca abriu mão. Se você ouvir as entrevistas dele, eu devo ter assistido mais de 100, né? Ele nunca falou assim, olha, minha vida está pronta, eu sentei na soberba, ele sempre teve que se provar, cada dia. Então eu acho que é isso, e a gente está assim também, Cláudio, né? Então,
E eu nem sei por que eu citei. Aí que tá. Tu estava falando do tempo, né? Eu entrei no Rubinho por causa do tempo. Família. Isso, para gerenciar esse tempo. E em tantas entrevistas do Rubinho, ele sempre fala das terapias. As terapias. Fala, um cara desse precisa de terapia para quê? Na minha... Né? E a Cris me sugeriu um tempo atrás. Tu tem que aprender a falar não em alguns momentos. Porque muitas vezes a gente não sabe falar não, Cláudio. Daí que acontece? Você fica com o teu serviço atrasado, você deixa de ir lá ver a tua mãe, você deixa de outras coisas porque você não tem tempo, né? E eu tenho feito algumas conversas aí ultimamente e tem sido bem leve, bem transformador em alguns aspectos. Então eu acho que é isso, a gente tem que tentar administrar o tempo da melhor forma. O Cléo falou muito bem aqui na entrevista dele do podcast, quando eu assisti todos os episódios do Trilling até agora. Viu? Obrigado pela audiência. Né? Tenho certeza que esse pessoal e muitas outras pessoas vão assistir esse teu também, que você está participando. Tomara que gostem, né? Como a gente gostou de ouvir os outros que nos antecederam. Mas o que ele falou com muita propriedade? Mais importante de você falar o que você quer fazer, você tem que falar o que não é interessante fazer. Eu ainda não consigo dizer não para tudo que eu gostaria. É uma coisa que eu estou tendo que trabalhar. Mas aos poucos eu estou tentando. E uma coisa que eu prometi lá em casa e dentro da minha, vamos colocar assim, do meu planejamento futuro, é que quando eu completar 50 anos de idade, aí sim, eu não vou mais querer ter esse negócio de segunda a segunda, 10, 12 horas por dia. Eu acho que vai começar a desacelerar. É uma coisa que a gente, né, uma programação que daí o meu rapaz já vai estar com seus 17, 18, que eu acho que demanda uma atenção maior. A minha menina já vai estar com seus 10, que também vai estar com uma energia grande. Então, eu acho que são coisas que eu quero trabalhar mais. Mas o tempo, como disse o Lopes de Sá, desde que bem administrado, você consegue multiplicar ele. Eventualmente, para mim dar minha andada de bicicleta durante a semana, a gente tem que ser às 5h30, 6 da manhã, porque 8 horas a gente tem que estar no serviço. No sábado, um sábado ou outro, a gente faz uma esticadinha um pouco maior ali, né? Mas normalmente tu vai para 9 horas e tá de volta, porque tu tem teu trabalho para fazer e assim vai. Mas a gente tenta administrar e, dentro das limitações psíquicas que temos, deixar todo mundo a contento. Trilling Podcast. Certo, falamos do tempo, da família, do esporte, enfim, de como administrar o tempo, e a gente tem que se valer dessas experiências, desses exemplos para adaptar, senão 100% aquilo que a gente acha possível incrementar, assimilar e pôr em prática em nossas vidas. Carlinhos, já nos encaminhando para uma reta, eu não diria final, mas quase final do nosso podcast em Trilling, da Rádio Fronteira, Sistema Fronteira de Comunicação e da Ascoagrin, vamos falar um pouquinho do mundo contemporâneo, da tecnologia. Não tem como fugir. Você trouxe aqui todo um apanhado da sua vida como adolescente, chegando em Dionísio Barracão aos 15 anos, tudo que você passou como estudante, como profissional, como contador, acompanhou muitas transformações, e uma das maiores talvez foi o advento, e eu costumo aqui bater nisso porque nós ouvimos no dia a dia muitas contradições. O advento da internet. A internet, ela conseguiu fazer com que houvesse um avanço extraordinário em muitas conquistas que, por um lado, facilitam, ajudam muito a vida do homem, novas descobertas, auxilia a ciência, mas também tem um lado perverso. Ela também é usada para prestação de serviço, muitas vezes para prejudicar as pessoas. Mas não é essa questão que eu entro contigo. É o que se fala nos dias atuais, que com a internet nós tivemos também a chegada da inteligência artificial. Se fala muito hoje na IA, a inteligência artificial, que está presente praticamente em todas as vidas, em todos os setores. E nesse contexto se bate muito que diversas profissões vão desaparecer. Algumas, é bem verdade, nós acreditamos que sim. Por outro lado, a inteligência artificial ela abre
milhares e milhares de portas para novas profissões, porque para comandar a inteligência artificial é preciso ter um ser humano no comando e um ser humano que saiba dar comando, que tenha experiência, e aí muitas vezes também se valoriza uma classe de pessoas com uma idade mais avançada. Mas eu quero me ater nessa questão profissional, porque aqui nós vivemos, e eu quero que você me diga se é uma situação um tanto ímpar. A nossa região vive uma carência de mão de obra, em que pese se falar muito de desemprego atualmente, mas nós temos N empresas que carecem de mão de obra e mão de obra especializada. E nós temos em muitas situações de que a tecnologia ela supre a mão de obra. Vamos pegar um exemplo bem claro, que é da tua profissão como contador. As empresas se ressentem hoje desse tipo de profissional. Inclusive, num contato bem recente com a própria Unitri, nós recebemos a informação, na busca por profissionais, alguns meses atrás, de que todos os que lá estão ou estavam estudando naquela época, estavam todos colocados ou já com proposta de colocação. Então, nós temos aí uma contradição, onde se fala que muitas profissões estão desaparecendo, fala-se até no advogado, no médico, no contador, e não é bem assim, né, Carlinhos? Então, o que eu quero é que você transmita essa outra face desse conceito que está sendo pregado, que, ao meu modo de ver, não é verdadeiro, porque ele acaba desestimulando as pessoas, muitas vezes, de buscar um curso, uma formação universitária, acreditando que não, essa profissão não vai mais existir, quando não é verdade, muito pelo contrário. Ela acaba realmente sentindo a falta de mais profissionais para atender o mercado. Cláudio, a inteligência artificial, inclusive eu estou fazendo um curso agora de inteligência artificial aplicado na contabilidade, que agora tem tudo, né? Para tentar entender um pouco isso também. Mas eu não tenho dúvidas de que aquele trabalho repetitivo, e isso nós já temos hoje, você pega um extrato bancário de uma... Nós temos clientes lá que tem um extrato de 30, 40 páginas no mês, né? Quando você lançava aquele extrato manualmente, né, você tinha todos os lançamentos, suponhamos lá, tarifa bancária e entrada de recursos via cartão de crédito. Todo dia vai ter. Tu demorava ali 1 dia, 2 dias para conciliar um extrato daquele. Hoje o teu sistema permite que você importe aquele extrato em 10 segundos. Depois você vai ter que só ajustar eventuais... quem foi o cliente que pagou, quem foi o fornecedor que você pagou, mas o grosso do extrato é instantâneo. Eu acho que a inteligência artificial, ela está vindo, ela está... Hoje ainda, nós estamos ainda na fase... Quem gosta de Star Wars aí vai entender o que eu vou falando. Ainda estamos tendendo a entender a força. A gente acha que ela é uma força mais negra, mas eu espero que ela seja uma força mais... né, o lado bom da força. Mas a parte repetitiva, eu acho que a inteligência artificial ela já deu os seus passos sem volta. Entende? Aquela coisa mecânica. Isso em qualquer profissão. Né? Agora, a parte analítica, a parte em que você espera, em relação à contabilidade, por exemplo, os clientes te ligam e falam, olha, eu estou pensando em negociar determinado produto, né? Por mais que você jogar o NCM lá, uma inteligência artificial possa dar toda a tributação, mas existem análises que de repente eu não consigo ver uma inteligência artificial fazendo melhor do que o ser humano, né? Então, o que nós temos que fazer? Nos capacitar como contadores, como advogados, que eu sei que o amigo também concilia a atividade jurídica com a atividade aqui da rádio, nos capacitar para que nós tenhamos, sim, um diferencial a oferecer para quem precisa, que nada substitui a capacidade humana, na minha concepção. Eu posso estar sendo muito otimista aqui, mas eu não consigo imaginar que o Duolingo que eu estou fazendo há 1 ano e pouco funciona mais do que eu estar dentro de uma escola de idiomas conversando com outras pessoas, né? Só que a questão do tempo que falamos antes não me permite ir lá, me dedicar como eu gostaria. Eu falei, vou começar esse negócio aqui para... Ele auxilia, na verdade a IA, a tecnologia auxilia, mas não substitui. Exato, então ela te dá ali uma ideia, né? Eu acho que o Duolingo é um exemplo bem prático, ele te dá uma ideia de como é o idioma, forma frases, faz desafios, tal. Mas ele nunca vai conversar comigo em inglês
como nós estaríamos conversando aqui se nós estivéssemos numa escola de idiomas. Da mesma forma que aí eu tenho que cuidar, porque não vou entrar aqui na própria formação EAD e a formação presencial, mas eu sempre fui muito cético em relação a isso. Eu acho que nenhuma forma nenhum tipo de formação online vai substituir o que aqueles alunos aprendem semanalmente lá na Unitri, né? Eles estão lá não só acompanhando o que o professor fala, mas eles têm um colega na carteira ao lado, onde eles falam, pô, mas isso aí tá errado. O outro fala, não, tá certo. Ensinar ponto de vista. Por que a nossa sociedade hoje, ela, de repente, por que ela hoje está tão engessada em não aceitar o que o outro fala? Falta de relação humana, eu imagino. Tá todo mundo dentro do seu WhatsApp ali, do seu chat, né? Eu falo o que eu quero e ouço o que me interessa. O que não é, eu não vou estar aqui e falar, não, Cláudio, eu não concordo com isso, virar as costas. Porque aqui é mais fácil, mas o presencial ele tem essa... Correto. Né? Então, eu imagino que a inteligência artificial nós temos muito a aprender com ela ainda, muito a descobrir sobre essa ferramenta, mas no final eu acho que o saldo será muito positivo. E não vou falar de outras profissões, mas a minha profissão como contador, enfim, na área de contabilidade, eu não tenho receio nenhum de que corremos o risco de perder a função na sociedade porque a IA chegou. Eu acho que não tem esse perigo, não. Temos que olhar como um complemento nas nossas vidas e não como uma substituição. Até porque a inteligência artificial ela é alimentada com dados lançados pelo ser humano. E aí nós encontramos N tipos de dados. Tanto é que, por vezes, quem já fez uso ou faz uso dessa ferramenta já teve conteúdo ultrapassado ou contrário àquilo que se construiu, que tem fontes comprovadas, científicas, de que não é aquilo que ela apresentou, mas são eles os exemplos. Exatamente. Não vamos entrar no mérito aqui. Carlinhos, o momento atual das nossas cidades, na nossa região de fronteira, você que vive aqui já há uns bons anos, como é que você define? O que você espera, né, em termos do que está acontecendo e do que se projeta para acontecer? Eu falo no aspecto genérico, no aspecto total. Cláudio, eu acho que quando eu falo Trifronteira, Dionísio e Barracão, vamos colocar Bom Jesus junto, até Bernardo, porque mesmo que são países distintos, muitos empresários estão aqui, estão lá também. Eu sempre falei que é um lugar de muitas oportunidades. Eu acho que agora esse ano é um ano político, tem tudo que envolve, então qualquer coisa que a gente pode falar aqui pode ser usado contra nós no tribunal, né? Então, com todo cuidado, a gente fala que eu acho que nós vimos muitos... as nossas cidades deram passos muito sólidos nos últimos 20 anos aí, pelo menos. Então, se nós olharmos o que aconteceu nos 20 anos, nesses últimos 20 anos, pelo menos, vamos colocar assim, fazem 30 que eu moro aqui, eu lembro como era quando eu cheguei aqui, era rua de calçamento para cá, rua de asfalto ali para dividir, essa integração que foi feita, o desenvolvimento que nós tivemos. E se a gente comparar a nossa cidade com cidades do entorno, a gente vê que Dionísio, Barracão e Bom Jesus também, que eu acho que é uma cidadezinha tão agradável, tão bonita, né? Elas evoluíram muito. Independente de quem esteja à frente dos nossos municípios aí a partir do próximo ano, eu acho que nós não podemos abandonar coisas que deram certo. O grande problema da política é essa, de você falar que tudo que você faz é correto e que o adversário faz é errado. Acho que nós temos que ter a capacidade, eu sempre falo que eu sou meio picolé de chuchu, né? Porque eu quero sempre juntar os dois lados ali, tudo que é extremo me incomoda, né? Ver o que funciona e falar, não, isso aqui tem que ser mantido, porque isso aqui está trazendo diferencial, né? Vamos aperfeiçoar o que era feito, entende? Então, eu espero que, independente de quem esteja à frente, que nós consigamos continuar nessa tocada. Nós temos sim que nos reinventar um pouco. Eu vejo que o comércio online tem trazido cada vez mais uma dificuldade para o nosso comércio de forma geral, né? Cada vez mais, até vendo dentro do escritório ali como as empresas que atuam mais com importação, com prestação de serviço, elas têm tido uma vida mais fácil do que aquelas que estão de portas abertas, de comércio em geral, né? Então, o diferencial do comerciante ainda faz diferença, né? Eu vi que
até curso de vitrinismo vai ter daqui uns dias ali, entende? Então essas pessoas não podem estar lá paradas e falar, não, eu sempre fiz aqui a síndrome da Gabriela, né, que fala, né, nasci assim, vivi assim, e isso não funciona mais. Daqui a pouco, se nós não tiver atrativo, não tiver coisa que chame a atenção do consumidor, ele vai para a internet. Em 5 dias está na mão dele. Então, esse é um desafio grande que eu acho que o comércio, em forma geral, tem que aprender. Mas em linhas gerais, eu acho que nós temos uma base muito sólida para continuar uma atuada boa aí nos próximos anos. Muito bem. É pouco tempo para muito assunto, cara. Pois é, falei demais. Mas assim, eu vou deixar para que você fale aquilo que você deseja falar para finalizar a tua participação nesse nosso podcast de hoje. Bem, primeiramente, Cláudio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo descontraído, né? Comecei um pouco tenso, agora acho que até me soltei, comecei a falar um pouco demais, mas agradecer aí na sua pessoa aí todo o sistema o sistema Fronteira, né? Que é essa iniciativa muito interessante. Também através da Dayana e do Basso lá, né? Agradecer a direção da Ascoagrin por ter lembrado da gente, já faz um certo tempo que a gente não está ali no dia a dia da associação, mas a gente sempre teve um carinho muito grande pela Ascoagrin, e isso é eterno. Eu acho que tudo que eu vivi ali foi muito intenso e não se apaga, né, Cláudio? A gente sempre defende, vai sempre defender tudo aquilo que a Ascoagrin nos oportunizou. Quero agradecer aqui de forma muito especial também, Cláudio, a minha equipe lá no escritório. Não vou citar todos eles, né, mas eu acho que se a gente consegue vir aqui dar um depoimento de que algo está dando certo, é porque nós temos uma boa base ali que fala, olha, vai lá que a gente segura as pontas aqui. Até às vezes se eu quero andar um pouquinho de bicicleta mais de manhã ou de tarde, eles falam, não, tá tudo certo aqui, a gente, né, então, e obviamente, né, a minha família, no pai, mãe, irmão, né, vou citar aqui a Cris, o André e a Clara, porque é o meu núcleo familiar duro que acompanha diariamente as alegrias e as angústias, né, então eu acho que a base de tudo que a gente tem vem dali, né? E de forma muito carinhosa, dizer que para mim foi muito legal esse bate-papo aqui, contar um pouquinho dessa história, dizer da minha felicidade de ter Dionísio e Barracão como minha terra, como eu citei ali no exemplo anterior, mas acho que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Então, por que fala tanto dessa Formosa? Eu sei como é que era a vida lá, como que a gente viveu uma cidade pequena, poucas oportunidades naquela época, né? A dificuldade que os pais tiveram para dar uma formação que, de certa forma, acho que foi bem feita, porque a gente tem conseguido passar adiante coisas boas, né? E dizer que nós estamos aí sempre com o coração aberto para contribuir, para estar com vocês em outros momentos também. Muito bem, eu espero tê-lo aqui em outras ocasiões, seja pelas emissoras de rádio, com entrevistas, com assuntos diferentes, pautados pelo nosso jornalismo ou com fatos novos que o Carlinhos possa trazer, e aqui mesmo no podcast Trilhem em outro momento, para que a gente dê continuidade, talvez com uma abordagem de assuntos diferentes, mas que são importantes no dia a dia das pessoas que têm essa busca pelo saber. E o saber, ele se dá de todas as formas, né? Você ouvindo uma boa experiência, uma caminhada bem-sucedida, como a gente tira proveito. Uhum. Então, muito obrigado ao empresário, professor, delegado regional? Do Conselho Regional de Contabilidade. Regional de Contabilidade. Isso. Carlos Vanderlei Porfírio. Carlinhos, que foi presidente da Ascoagrin e que hoje esteve conosco fazendo esta edição, este episódio do podcast Trilhem, que é uma iniciativa do Sistema Fronteira de Comunicação, emissoras de rádio, redes sociais e da Ascoagrin, Associação Comercial e Empresarial. Obrigado, Carlinhos. Sucesso para ti e nós voltamos a qualquer momento com um novo episódio. Trilhem Podcast, uma iniciativa da Ascoagrin e da Rádio Fronteira.